Bom dia, pessoal. Eu sou Juliana, sou geóloga da CPRM. Queria agradecer a Viviane, que saiu nesse momento. A CPRM é muito pouco conhecida, né? Então essa é uma oportunidade da gente poder divulgar nosso trabalho, apresentar um pouquinho do que a gente executa aí, né? A CPRM é um órgão federal, para quem não conhece, vinculado ao Ministério de Minas e Energia. E a gente, depois de 2011, né, vem atendendo essa demanda para resolver os problemas de risco em toda a esfera nacional, né? Atualmente a gente trabalha com 3 projetos principais, 3 grandes projetos na CPRM, atendendo a demanda, né, o que foi implementado na Lei 12.608. São eles, né, em ordem de grandeza, na verdade em ordem de escala, né? O de menor escala, né, o de menos detalhe, é o projeto Suscetibilidade, né, mapa de suscetibilidade, que é o que eu vou apresentar aqui hoje, mas na verdade também vou falar, queria dizer que além desse projeto a gente também tem mais 2, né? Suscetibilidade que eu vou falar, as cartas geotécnicas, que é o mais novo deles. A gente está agora no início do projeto, fizemos um piloto, terminado, encerrado, 4 em andamento, em fase de finalização, toda a etapa de campo, de montagem foi finalizada, só está sendo feita a revisão. E o de menor escala, de maior detalhe, menor escala, maior detalhe, é o mapeamento dos polígonos de risco, né, que não é exatamente um mapa, é uma setorização. Fizemos diversos polígonos no Brasil inteiro. Aqui em Friburgo foram feitos 360, acabei de ver o número, e 25 mil pessoas mais ou menos atingidas, um pouquinho mais de 25 mil pessoas atingidas em todo o município de Nova Friburgo. Então hoje eu vou falar aqui da carta de suscetibilidade. Nessa esfera toda desses projetos que eu vou falar, falei da carta geotécnica, né? No caso de Nova Friburgo, quem fez a carta geotécnica foi o DRM, porque foi dividida, né? Foi uma demanda do Ministério das Cidades, foi dividida entre alguns órgãos e a CPRM não fez de Nova Friburgo, foi o DRM que fez, mas a gente fez a suscetibilidade de Nova Friburgo. Nesse caso especificamente foi eu que fiz, eu e mais 2 colegas. Então vamos lá. Último botão. Então o que é esse mapa de suscetibilidade, né? Para que as fotos não apareceram? O que é esse mapa de suscetibilidade, né? Para que ele serve? Ele é um mapa, né, no escala 1 para 25 mil, é um mapa que serve para um macroplanejamento. E como o próprio nome já diz, né, o que ele nos mostra? A probabilidade, a suscetibilidade de determinados tipos de terreno, né, de materiais, de ambientes, a sofrerem processos, tanto de movimento de massa quanto de inundação, enxurradas, corridas de massa, todo tipo de processo, né, de desastres naturais, né, nesse sentido. Então, qual que é o nosso objetivo em fazer esse mapa? Prever e evitar que esses eventos aconteçam no futuro, né? O que a gente pode mitigar os problemas dos que já ocorreram, mas a gente também quer evitar que aconteçam novos no futuro. Então, né, como eu já falei ali, essa carta veio em decorrência principalmente dos eventos de 2011, de 2009, como o Yuri citou, né, com a implementação da Lei 12.608, né, e o objetivo é mapear aqui 286 municípios, né, nessa escala para 25 mil no Brasil todo. Eu agora não me recordo o número de quantos já tenho mapeados, o Cássio deve saber dizer melhor. Fizemos já o de Nova Friburgo em 2013, né, revisado recentemente de acordo com as novas diretrizes, né. Então, e o objetivo desse projeto, aqui, né, então, identificar esses municípios sujeitos a todos esses tipos de processos, né. Eu quero pedir desculpa que eu estou mais habituada a fazer apresentações técnicas, né, eventos técnicos voltados para, né, geologia e tal. Então, desculpem se eu usar muitos termos muito específicos, qualquer coisa vocês podem perguntar. Então, né, o princípio é fundamentar essas ações de prevenção, né, integrada ao ordenamento territorial. Então, nós estamos aqui, esse é o departamento que eu trabalho, né, o DEGET, o chefe é o Cássio, ele na plateia.
E a gente executa esse projeto em parceria com o IPT. É uma demanda muito grande, né? São esses 286 municípios, partilhamos aí a autoria com o IPT. E aí o objetivo é identificar, né, os processos de deslizamento, queda, movimentos de deslizamento, tombamento de bloco, corridas de massa, enxurrada e os hidrológicos também, não passou. Bom, nós temos várias maneiras de identificar as áreas suscetíveis a movimento de massa e inundação. Dentro desses métodos, dessas possibilidades de métodos, né, primeiro tentamos trabalhar com os métodos qualitativos. Estou meio perdida aqui com esse negócio. Primeiro tentamos trabalhar com os métodos qualitativos, né, dentro dessa parte aqui de processos geomorfológicos e geológicos, que consiste em compartimentar o território em ambientes diferentes, né, geomorfologicamente, geologicamente, tipo de cobertura de solo, etc. E compartimentar eles de maneira que cada um identificasse áreas de alta, média ou baixa suscetibilidade a movimentos de massa e inundação. Ele fica ótimo, tivemos um bom resultado, testamos eles em alguns municípios, inclusive aqui em Nova Friburgo. Ele só tem um problema, é muito demorado, porque exige uma avaliação de campo muito complexa, muito demorada, muito minuciosa. E, como a demanda de municípios é muito grande, a gente não conseguia atender no tempo devido tudo isso. Então, em parceria com o IPT tinha uma proposta metodológica que a gente foi adaptando, né? E agora nós trabalhamos com um método estatístico que tem algumas vantagens com relação ao outro, que é principalmente a questão de conseguir reproduzir esses dados, né? Não só, além disso, a velocidade com que a gente consegue trabalhar. A gente coloca parâmetros, insere parâmetros num programa que gera um mapa, parâmetros pré-definidos, consagrados na bibliografia, inserimos isso num programa e esse programa nos gera um mapa e a gente consegue aferir esse mapa de maneira muito mais rápida. Então a gente consegue acelerar o processo de trabalho e conseguimos também reproduzir, né, uma vez que esses parâmetros são pré-definidos, reproduzir esse processo para todos os municípios, de maneira que o que é alta suscetibilidade a movimentos de massa em Nova Friburgo é idêntico à alta suscetibilidade a movimentos de massa em, não sei, Fortaleza, hipoteticamente. Então, isso cria um parâmetro bem certinho para que todos os municípios tenham o mesmo padrão e tenham a mesma qualidade e tenham a mesma referência. Então, quando alguém fala, esse ambiente tem alta suscetibilidade a movimento de massa, independente de onde ele esteja no Brasil, todo mundo sabe, né, do que tipo de ambiente nós estamos falando. Então, está aqui, né, a escala de trabalho de semi-detalhe, né, ele permite um mapeamento objetivo e que a gente consegue comparar um ambiente com o outro, então isso é um ponto positivo dele também. Como eu falei, a possibilidade de replicação. Bom, e tentando não ser muito técnica, mas falando um pouquinho de como é feito esse processo. Primeiro a gente faz o quê? Uma seleção dos parâmetros que a gente vai trabalhar, né? Identificando parâmetros físicos, né, reais que existem nos terrenos. Então a gente faz assim, bota num liquidificador, né, liquidificador virtual, esses parâmetros aqui, identifica as cicatrizes. É importante frisar que o mapa de suscetibilidade, ele é um mapa que indica a suscetibilidade natural dos terrenos, né, independente do tipo de ocupação que tenha neles. Então, quando a gente identifica aqui cicatrizes, as cicatrizes são um parâmetro fundamental para a gente conseguir perceber, né, se onde ocorreram processos, naturalmente aquele ambiente é um ambiente que tem uma tendência que ocorram novos processos. Mas a gente tem que ter um cuidado para não pegar aqui cicatrizes induzidas por cortes, por qualquer tipo de intervenção humana. Então, isso é feito por fotointerpretação, né? Colocamos lá uma fotografia aérea, fazemos, que seja em tela ou com o próprio estereoscópio. Medimos também a densidade de lineamentos. Esses dois trabalhos são principalmente trabalhos de fotointerpretação, que demora um tempinho, mas ainda assim, como esses parâmetros aqui são fixos, como eu falei anteriormente, o trabalho não é tão lento assim. E a partir disso tudo junto, fazemos a avaliação da suscetibilidade. Então tá aqui, né? Como é que a gente, por que a gente escolheu, quais são os parâmetros e por que a gente escolheu eles, né? Esses são os 3 parâmetros principais usados para avaliar a suscetibilidade: a declividade, a curvatura das encostas e a densidade de lineamentos.
Por que a gente escolhe esses três? Por que a gente escolheu esses três parâmetros? Né? Primeiro, porque são consagradamente os utilizados, né, na bibliografia, tem diversos estudos sobre eles. A gente consegue mensurar de maneira objetiva, né? É rápido de fazer, é fácil, porque, por exemplo, declividade e curvatura a gente consegue gerar automaticamente através dos modelos digitais de terreno, né, gerado computacionalmente, e é rápido, né? Então isso já é um bom começo. E eles são parâmetros que funcionam independentes. Quando a gente escolhe parâmetros que têm uma relação um com o outro, a gente está duplicando aquele valor, está dando peso dobrado a um parâmetro. Então, como eles são três parâmetros que funcionam totalmente independentes, né? Então também é um bom critério. Então, com relação à declividade, né, já tem muitos estudos, já é uma metodologia consagrada, né, no que concerne a área de avaliação de risco. Esses já tem alguns valores, né, identificados para alguns municípios, que são os pontos de deflagração de processos, acima de 15 graus, acima de 20 graus, né, já são áreas que já são declividades conhecidas como áreas de deflagração, para áreas de deflagração. A curvatura também, né, ela influencia o quê? Na dinâmica dos fluxos hídricos, né? Então, quando chove, dependendo da curvatura, da forma desse terreno, a infiltração de água ocorre de uma maneira ou de outra, a maneira como a água se infiltra no solo, então isso vai influenciar na suscetibilidade, né, no processo de ruptura dos terrenos. E os lineamentos. Os lineamentos, né, são estruturas geológicas, né, são feições geológicas que tem nas rochas, que basicamente dizem o seguinte: uma rocha que é fortemente lineada, ela tem pontos, né, de fraqueza, onde a água infiltra com mais facilidade. Então, áreas que têm uma densidade enorme de lineamento são áreas que preferencialmente vai ocorrer a percolação de água e que muito provavelmente vai ter uma facilidade para ruptura, né? Então, a gente calcula essa densidade de lineamentos, áreas com muitos lineamentos ou áreas com menos lineamentos. Rochas que são pouco lineadas, né, áreas que são pouco lineadas, que têm uma estrutura mais homogênea, elas têm menos facilidade de percolação, portanto têm uma tendência a romper menos. Aqui, em áreas muito estruturadas, como é o caso de Nova Friburgo, em grande parte das áreas, as rochas, inclusive, pode ter rompimento de bloco, né, entre rocha com rocha, não só de solo, como é o mais comum. Então, depois disso tudo, né, colocamos os parâmetros no liquidificador, inserimos as cicatrizes, fizemos os cálculos, aí, bom, agora a gente tem que aferir isso tudo, né? Então, tem o trabalho de campo, está aqui a prova, né? Eu estou aqui com o colega Rogério, eu estive aqui em Friburgo, andei aqui várias semanas, e aferimos esses parâmetros, né? E essa aferição é muito rápida, porque como o cálculo é automático, a gente precisa, de fato, aferir, não fazer todas as avaliações minuciosamente, como falei no início. Então, aferimos, colocamos isso tudo no SIG, esse aqui é o padrão de como a gente termina o trabalho, né? Tem vários mapas subprodutos, não só o mapa de suscetibilidade, o principal está aqui, né? É o último, porém não menos importante. E vários subprodutos associados a ele. Então, é um produto bem complexo, bem repleto de informações. Eu coloquei um zoom aqui de propósito, esse é o município de Friburgo, e como que fica o resultado final desse mapa. Tem como apagar aqui mais uma luzinha? Porque eu acho que o contraste não está muito bom. Você veio atrás e apagar na frente. Se tiver como apagar esse aqui, por favor. Melhorou, obrigada. No final eu vou mostrar o mapa completo, tá? Aqui tem um zoom de propósito, que é para mostrar o seguinte. A gente divide o mapa em três cores, né? Um marrom mais escuro, que representa a alta suscetibilidade a movimentos de massa, um marrom, um bege, assim, que é uma corzinha que é mais fácil apontar, por aqui assim, bem pouquinho, e um amarelo clarinho, que representa a baixa suscetibilidade ao movimento de massa. Então, a princípio, a gente já olha o mapa de Friburgo e já toma um susto, né? Poxa, são áreas ocupadas mais rapidamente, principalmente a ocupação desordenada.
E outra coisa que é importante ressaltar nesse mapa é que o mapa de suscetibilidade, ele contempla áreas de deflagração de processo. Isso quer dizer o quê? As áreas, no caso do movimento de massa, são as áreas onde se iniciam os processos, né? Então é onde rompe a encosta, é onde inicia o processo de uma corrida de massa. Então essas áreas amarelas, que são áreas médias e boas, às vezes elas podem ser áreas de atingimento. Então esse mapa, quando a gente entrega isso para o planejador, e ele foi usado aqui no caso de Nova Friburgo, ele está dizendo o seguinte, olha, está lá na legenda do mapa, explicadinho, olha, as áreas médias e baixas são áreas que não vão sofrer ou têm menos suscetibilidade a sofrer processos de deflagração, mas elas podem ser áreas de atingimento. Então, toda intervenção para ser feita ali tem que ter um estudo detalhado para avaliar-se também, além das avaliações de áreas de rompimento, também tem que ser feitas avaliações de áreas de atingimento para que aquela população instalada ali não seja atingida por algum evento que vai deflagrar lá no topo da encosta. Então, associado ao mapa, né, temos uma legenda, né, diferenciamos aqui alta, média e baixa suscetibilidade para cada uma delas. Mostramos um pouquinho de como que é o ambiente, né, ou os diversos tipos de ambientes associados àquela classe de suscetibilidade. Descrevemos esses parâmetros que a gente descreve aqui, eles são os mesmos parâmetros para todos os municípios. Então, todos os municípios você vai encontrar como é o relevo, como é a litologia, como é o tipo de terreno, a forma de terreno, o padrão de declividade, a amplitude de relevo, amplitude de terreno, né, altimetria, etc. E aqui as porcentagens que estão associadas a cada uma das classes. Vou dar um zoom nisso aqui para a gente poder enxergar melhor. A área e porcentagem associada ao município e a área urbana. Para a gente ter uma noção em ordem de grandeza, né? Aqui para a inundação, mesma coisa. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, como eu disse antes, ó, a classe alta, 70% do município de Friburgo tem alta suscetibilidade a movimentos de massa, né? E o que está dentro disso, né? O que são essas áreas de alta suscetibilidade a movimentos de massa? Principalmente são o quê? Esses espigões rochosos, né? Essas áreas rochosas, ou morros muito altos, né? Eles têm uma camada de solo muito rasa sobre eles. E isso faz com que a água se infiltre rapidamente nessa camada de solo, ela encontra o contato solo-rocha, que funciona como uma superfície de ruptura, como um plano de fraqueza, né? A água penetra no solo, quando chega na rocha ela não consegue penetrar e começa a escoar muito rapidamente. Então ali, é nesse ponto que o solo rompe sobre a rocha. Então a gente vai encontrar o quê? Preferencialmente deslizamentos planares rasos, processos de corridas de massa, as drenagens são muito encaixadas, há rompimento na cabeceira, o material entra na drenagem, encontra um volume de água enorme e desce com blocos, material terroso, galhos, né? Esses processos são muito destrutivos, né? Aqui em Friburgo teve aquela corrida lá no hospital, que é bem conhecida, já vários grupos estão estudando, universidade e tal. Então, para todo mundo ter uma noção do potencial destrutivo, né? São amplitudes de relevo altíssimas, né? Da ordem de mais de 1.500 metros. Declividades também muito fortes, né? Então, acima para vocês terem uma noção, a lei diz que acima de 17 graus não pode nem construir, então se imagina acima de 25 graus, né? Quem é que vai se atrever a construir numa área como essa? A litologia, né, são rochas cristalinas, isso quer dizer o quê? São rochas muito homogêneas e muito pouco permeáveis, né? Então a água escoa com muita rapidez em cima desse tipo de rocha. Ela passa por essa camada de solo e escoa muito rápido. Então são as áreas, né, esse tipo de ambiente são as áreas onde vão ocorrer os processos de maior intensidade, mais destrutivos, mais violentos, né? A classe média, a gente já pode ver aqui, né, nas fotos, olha como o relevo já, né, dá uma suavizada, a gente não encontra declividade tão alta, não vê tantos paredões rochosos, né. Aqui, ó, é um sopé de encosta, isso aqui é uma área rural, não me recordo agora direito onde é, todas essas fotos são daqui do município.
Isso aqui é para ilustrar aquilo que eu falei. Ó. Isso é uma área de média suscetibilidade que corresponde a 25% do município. Essas áreas dificilmente não, pode ocorrer, mas menos provavelmente você vai encontrar áreas de ruptura. Mas aqui, ó, relevo suave, solo profundo, né, curvatura côncava e é uma área que possivelmente pode ser uma área de atingimento. Aqui no topo, né, tem uma encosta super íngreme, onde tem alta suscetibilidade à deflagração de processo, então ela pode ser uma área de atingimento. Essas áreas têm que ser tratadas com muito cuidado. As declividades são dessa ordem de grandeza, né, amplitudes até 100 metros, então não são amplitudes de relevo muito elevadas. Aqui a gente tem o mesmo tipo de litologia, né, só que os solos são mais profundos, então isso ajuda, né, porque aquela camada de solo que é mais profunda consegue absorver e assentar uma quantidade maior de água. Então, por isso que não ocorrem tantos processos, tantos deslizamentos planares nessa região. Então aqui, ó, tá vendo? Os deslizamentos, além deles serem os planares rasos, que são os mais comuns aqui na região, também tem alguns deslizamentos mais profundos também. A classe baixa, né, corresponde só a 5% do município. O ideal seria que todo município tivesse assentado em áreas como essa, né, de baixa suscetibilidade natural ao movimento de massa. A gente sabe que isso não é possível, então, como a gente costuma dizer, né, não existe lugar que não pode ocupar, existe obra cara. Então, até em áreas de alta suscetibilidade ao movimento de massa, a gente sugere que não se ocupe, mas se quiser ocupar, se fizer intervenções bem feitas e obras, né, sólidas para reduzir o problema ou resolver o problema, podem ser ocupadas. Mas o ideal é que a gente consiga ocupar sempre essas áreas aqui, de maneira ordenada e não desordenada, né? Como eu disse, áreas, inclusive áreas de baixa suscetibilidade a movimentos de massa, né? Como a gente pode ver aqui, ó, são relevos muito suaves, áreas com declividade muito baixa, rampas bem compridas, né, nas encostas. Se elas forem ocupadas de maneira desordenada, né, com cortes, com obras mal feitas, drenagens erradas, né, ruas mal projetadas, elas podem ocasionar problemas muito graves também. Mas aqui estão as coisas associadas, né, a esse ambiente, né, declividade muito baixa, amplitudes de relevo muito baixas, né, principalmente formas convexas. Mas, ó, os lineamentos, isso aqui é muito importante, eu acabei não frisando nos outros, os lineamentos, baixa densidade de lineamentos, né, então isso também contribui para uma área de baixa suscetibilidade. Aqui tem a mesma coisa para inundação, né, os mesmos processos e a relação de processos, de tipos de relevo de solo e de coisas para inundação alta, média e baixa. Vou passar um pouco mais rapidamente. O que é importante dizer aqui, né, como é que é esse tipo de ambiente? Na área de alta suscetibilidade de inundação, só 1% do município tem essa área de alta suscetibilidade de inundação. Bom, a maior parte do município é encosta, né? Então a área de inundação está em torno dos rios, né? É natural que seja uma porcentagem menor mesmo, né? O relevo é praticamente plano, é normal isso também, está na calha dos rios. E como esses solos são muito mal drenados, são solos argilosos, a penetração da água, a infiltração da água é muito lenta, muito ruim, né, de maneira que eles ficam inundados uma boa parte do ano. Então tá aqui, ó, alagado durante o período chuvoso e demora para escoar. E o lençol freático está muito raso, né? Então tem cheios de baixa energia, longa e curta duração, as duas coisas, né? Bater longo, bater curto. Né? E é pior nos períodos chuvosos, evidentemente. Eu quero só voltar aqui, ó, para mostrar o seguinte, né? Isso vale para todos também. Aqui, ó, 1,5% do município está em áreas de alta suscetibilidade de inundação, mas aqui, ó, 10% da área urbana está nessas áreas. Então, é importante a gente observar também o tanto da área urbana que está aqui. Por outro lado, né, para as áreas de movimento de massa, quase 70% do município está em áreas de alta suscetibilidade de movimento de massa e só, não sei se é só, mas comparando com o município todo, 25% da área urbana está nessas áreas. Então, a maior parte da área urbana está em melhor localização.
né? Está aqui para classe média, né? Média de suscetibilidade à inundação, já são solos com infiltração de água um pouco melhor, ambientes de terraços fluviais, tem um desnível com relação à calha do rio. Eles representam, infelizmente, muito pouco, né, com relação ao município total, e também uma pequena parcela da população está só nessas áreas. São áreas boas de serem ocupadas e, infelizmente, aqui no município não tem uma área muito expressiva delas. Baixo, a mesma coisa, né? A foto aqui ficou errada. Esse é de média. Bom, além do mapa principal, como eu falei, a gente vou mostrar rapidamente os mapas acessórios, né, que vão junto com o material. Um deles é um mapa de relevo. O relevo é um grande orientativo na hora que a gente identifica essas áreas, né, quando a gente lida com os compartimentos de relevo, né, que é feito por um geomorfólogo, identificando áreas montanhosas, áreas serranas, morros, planícies, terraços, né? A gente consegue trabalhar, já compartimentar, né, na nossa cabeça também como que são essas áreas de alta, média e baixa suscetibilidade. Então eles são um indicativo muito bom, né? E é difícil trabalhar com eles pelo que eu falei no início, a questão do tempo, mas a gente tendo isso na cabeça já é muito bom. E esse mapa vai junto. A declividade, que é um dos parâmetros que a gente insere lá no início, né, na hora de fazer o cálculo no programa. Isso é gerado automaticamente pelo GIS. E associado a isso vai o mapa de precipitações mensais. O mapa de suscetibilidade ele não faz uma relação direta com a precipitação. Ele diz que aquele ambiente é naturalmente suscetível à deflagração de processos ou não, independente da quantidade de chuva que houver. Então, claro que o que deflagra o processo é a chuva, mas a gente não faz uma relação direta com a quantidade de chuva, tá? A gente coloca esse mapa para ilustrar, claro, quanto mais chuva, pior. Né? Aqui nos diversos pontos que tem de medição ao longo do município. E essa é a cara do mapa final, né? Para finalizar aqui, vou mostrar como é que fica, né? Então, o mapa principal aqui, né? Com essas informações detalhadas, aqui a legenda, né? Que eu mostrei para vocês. E aqui uma legendinha mostrando alguns outros processos que estão associados aqui, uns detalhes mais acessórios, e os mapas que são vinculados a ele, que são os produtos complementares. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser perguntar, fique à vontade. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada.